Talvez você acorde todos os dias com a mesma sensação. A rotina pesa, o trabalho cansa, a vida parece sempre igual. Você não gosta do que vive hoje, mas também não pode simplesmente sair. E é exatamente com você que eu quero conversar. Porque existe um jeito mais honesto e menos doloroso de continuar, sem se abandonar por dentro, mesmo quando a sua rotina ainda não pode mudar por fora. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E hoje vamos falar sobre o que fazer quando a gente odeia a nossa rotina, mas precisa dela. Bora lá para mais um vídeo. Muitos de nós nos pegamos em rotinas que nos cansam, que nos deixam esgotadas, e muitas vezes a gente sabia que ia ser assim e a gente começou e aceitou esse processo, esse estilo de vida ou essa caminhada, essa jornada, achando que seria só por um tempo, que logo surgiria coisa melhor, que logo ia fazer melhor, e não esperava que durasse tanto tempo, e está durando. E não enxerga uma maneira de fugir daquilo, de sair daquela rotina, daquela situação, porque sair daquilo implica em estar num ambiente muito pior, em estar num estilo de vida muito pior. Então é ruim com aquilo, mas pior sem aquilo. A maioria de nós se encontra nessa situação, e eu também me identifico com vocês muitas vezes. Tem dias que eu também não gosto da minha rotina, tem dias que eu penso: "Poxa, tá pesado, tá difícil, mas eu preciso continuar, eu preciso seguir", e a gente vai continuando e vai levando. Mas o que fazer para que essa desmotivação não acabe conosco, não acabe com a nossa energia e que ainda assim a gente tenha energia para continuar, a gente tenha resistência para continuar? E a primeira coisa a se fazer, que eu percebo, é reconhecer que temos problemas e que esses problemas não são fraquezas nossas, que as nossas escolhas não foram fraquezas nossas, muito pelo contrário, foi resistência, resistência a uma vida difícil, resistência a um ambiente complicado, foi buscar o melhor com o que a gente tinha. Então, por mais ruim que esteja, a gente tem que pensar que pior será sem aquilo, e que, apesar de não ter no momento em vista algo melhor, ficar sem o que tem é uma forma de resistir e de sobreviver e de se manter em pé e se manter intacta e se manter firme, mesmo que em alguns momentos a gente desmorone, mesmo que em alguns momentos a gente se sinta fraca, é normal e tá tudo bem, a gente tem que se aceitar nesses momentos, tem que chorar se for preciso, mas a gente não pode permanecer naquele lugar de fraqueza. A gente, em alguns momentos, esmorece, perde as forças, mas tem que colocar para fora toda aquela sensação ruim, todos aqueles sentimentos ruins que vierem, e depois que aliviar, respirar fundo, levantar, sacudir a poeira e continuar. Continuar em busca do nosso melhor, em busca de caminhos melhores. O que a gente não pode é se acomodar naquele ambiente que não está bom. Ele não está totalmente ruim, porque a gente está conseguindo sobreviver e se manter, e é graças àquilo que a gente está em pé também, mas não é o melhor. E a gente tem que ter isso na consciência, a gente tem que ter consciência de que aquilo não é o melhor, que por não ser o melhor, aquilo tem que ser temporário na nossa vida, a gente não pode aceitar aquilo como uma verdade única e permanente. Então a gente tem que reconhecer que a gente está no meio de um problema, porque a gente não gosta da situação como se encontra, mas não tem como melhorar agora, mas a gente tem que ir trilhando caminhos, a gente tem que ir plantando sementinhas para que no futuro alguma dessas sementinhas vinguem e essas sementes se transformem na árvore salvadora, digamos assim. Então a gente tem que estar sempre se aprimorando, buscando melhorar, olhando para novas possibilidades e fazendo o nosso, fazendo aquilo que a gente precisa no momento presente, porém se aprimorando e buscando coisas novas para o futuro, para a gente se libertar daquilo que não está legal. Então, reconhecer que estamos num problema, entender que isso não é uma fraqueza, mas é uma necessidade, e buscar aprimorar-se para melhorar cada vez mais e criar novas oportunidades sempre que possível, é
algo que a gente tem que ter em mente, tem que ter, como um objetivo de vida, tá. Não se acomodar, o problema é quando a gente se acomoda naquela situação ruim, e isso vai nos adoecendo, isso vai nos enfraquecendo cada vez mais e vai nos transformando numa pessoa vulnerável. E essa vulnerabilidade vai nos colocando no fundo do poço, e a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode aceitar isso para sempre. Tem que estar constantemente buscando o nosso aprimoramento, a nossa melhora e entendendo que não tá legal, reconhecer sim, não ficar mentindo para nós mesmos: "Ai, tá tudo bem, é lindo, maravilhoso". Não, não tá, tá ruim, tá chato, não é isso que eu quero para minha vida, mas é o que tem no momento e ok, eu aceito por hora, mas eu estou plantando sementes para no futuro essa situação mudar e melhorar. Também a gente precisa entender que a rotina não é uma prisão por natureza. Nesse momento, ela pode representar uma prisão para nós, porque a gente não gosta do que está fazendo, não gosta da situação como está, então nesse momento ela pode parecer uma coisa ruim, mas a gente não pode se traumatizar em relação à rotina. Por quê? Porque tem rotinas boas, tem rotinas legais, e se você pensar e planejar na rotina de forma efetiva, você pode transformar isso numa coisa boa. Então você pode criar uma rotina para a sua vida que te favoreça, do tipo, ah, tem o trabalho, ou tem aquele ambiente que você não gosta, às vezes é um ambiente familiar que a gente não gosta, ou às vezes é um ambiente de trabalho, colegas de trabalho, nem sei, tem várias situações da vida que a gente vive e que muitas vezes não gosta. Mas a nossa vida não é só aquilo, a nossa vida não se restringe só àquele momento, só àquele lugar, só aquilo. Então quando a gente está ali, é ruim, ok, mas e quando não está? Como é que a gente está gerindo essa nossa vida para que ela não seja ruim? E aí nesses momentos a gente pode transformar isso em rotina também. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque quando a gente está num ambiente agradável, a gente só quer descanso, a gente só quer aliviar a cabeça, então a gente fica às vezes fazendo nada, fica só recuperando a nossa energia, se regulando, né, de tanta energia que a gente perdeu naqueles lugares que a gente não gosta de estar, mas é obrigado a estar. Porém, se a gente quer sair desse ambiente que a gente não gosta de estar o mais rápido possível e de forma saudável, a gente vai ter que usar esses momentos extras que a gente tem, que geralmente a gente usa para fazer nada, a gente vai ter que usar isso para melhorar, para se aprimorar e para adquirir ferramentas para sair dessa vida ruim. Então, num tempo planejado, a gente pode usar isso ao nosso favor, transformando isso numa rotina. Por exemplo, digamos que eu não goste do meu trabalho atual. O que que eu posso fazer? Nos momentos que eu estou em casa, que é o meu lugar legal, que é o meu lugar bom, onde eu quero relaxar, quero estar tranquila, nesse momento que eu estou em casa, é o momento que eu tenho para me aprimorar. Então, por um tempo, eu vou ter que relaxar menos, descansar menos e buscar me aprimorar mais. E para que isso não seja difícil ou tão difícil assim, eu posso transformar isso numa rotina. Então, eu posso planejar uma rotina em casa. No fim de semana, que é quando eu também estou em casa para descansar. Mas tenha cuidado, cuidado para não se esgotar, cuidado para não fazer demais e não conseguir dar conta de nada, né? Nem do seu trabalho e nem dessa vida fora dele. Então, por isso a gente precisa do planejamento e do autoconhecimento, para a gente entender qual é o nosso limite, até onde a gente pode ir e até onde não dá, não tem como passar daquela linha, porque, tipo, é sobrevivência, né? Precisamos daquele momento ali para recuperar energia ou para alguma coisa assim. Então, aí, nesses momentos, a rotina vai favorecer, sim. E se for ao contrário, né, então digamos que no trabalho é o lugar bom, o lugar legal, gosto do meu trabalho, gosto de fazer o que eu faço, mas, o meu ambiente de casa é um ambiente ruim, às vezes você divide o ambiente com outras pessoas, com pessoas desconhecidas, que divide o aluguel para ficar mais barato, e acaba que não se dá bem com esses colegas de casa, ou às vezes a família que você convive, né, sua família não é uma família legal, não te faz bem. O que que eu posso fazer para melhorar isso? Então, quando eu sair do trabalho, eu vou buscar meios de aprimorar o meu conhecimento para ganhar mais, para conseguir uma promoção ou para conseguir um outro lugar para trabalhar e ganhar mais, e aí poder morar em outro lugar também. E aí a gente vai ter que planejar, né, cada um vai ter que olhar para a sua rotina e entender isso. Então é bom a gente
entender que rotina não é só coisa ruim, ela pode ser ruim, assim como ela pode ser boa, rotina é só uma palavra, é só um significado. O que a gente faz com essa rotina é que define se ela é boa ou se não, para cada um, isso vai depender aí de como a gente vai encarar essa rotina que se apresenta para nós, ou a gente pode criar uma rotina que seja boa para cada um de nós. Também é importante a gente separar quem somos e o que fazemos. Às vezes a gente está fazendo algo que não é legal, que não é agradável, mas a gente não é aquilo ali. A nossa vida não se resume àquilo ali, aquele trabalho, aquela rotina, né, aquele ambiente. Não. Às vezes a nossa família é uma família tóxica, uma família ruim, e aí a gente acha que porque venho desse meio, porque conviveu com essas pessoas ou venho dessas pessoas, a gente também é assim e não somos. Nós somos livres para escolher o nosso destino. Às vezes essa liberdade é um pouco limitada, eu sei, mas ainda assim, dentro, né, dessa liberdade, a gente pode fazer escolhas em aceitar ou não, buscar fugir daquilo ou sair daquilo ou aceitar e conviver e fazer parte de boa, assim, tranquilamente. Então vai muito da nossa cabeça, da nossa consciência, de como a gente faz com que a nossa vida aconteça. Então você não é o que você faz. Muitas vezes você faz aquilo porque você precisa, né, você está trabalhando num trabalho chato porque você precisa do salário no fim do mês e pronto. Você faz o melhor que você pode dentro desse trabalho porque te é exigido isso ou porque, né, a sua consciência pede para que você faça o seu melhor, mas a sua vida não se resume a isso. Você tem uma vida lá fora e o que você está fazendo com essa vida? Porque ela também reflete muito você, né, a sua essência, a sua verdade. Mesmo que você não goste da sua vida como ela é atualmente, você não é só isso. Você é muito mais do que isso, que se você quiser. Então basta você começar a viver essa sua verdade, esse seu potencial, mas para isso você tem que se entender, você tem que se conhecer, e aí vem de novo o autoconhecimento. Quem sou eu? Quem é essa pessoa que faz isso, que vive nesse lugar, né, que realiza tais coisas, que pensa sobre tais e tais coisas? Quem é essa pessoa? Você tem que saber. Mas você não é o fulano que trabalha nisso, que faz aquilo. Não, isso daí é a tua profissão, é o lugar onde você mora, é a família de que você veio, ou a família que você construiu, mas quem é você, em essência. E se você já sabe, fica muito mais fácil guiar a sua vida a partir disso. Se você não sabe, tem que descobrir para começar a guiar a sua vida e botar, né, pitacos da sua essência aí na sua vida, em cada partezinha dela, na família, no trabalho, no dia a dia, na rotina, enfim, aonde mais você conseguir colocar pitacos da sua essência, porque isso vai te identificar e isso vai fazer com que você sinta cada vez melhor vivendo nesses lugares e fazendo essas coisas, porque ali tem coisas que você se identifica. Por quê? Porque tem pedaços da sua verdade ali. E outra coisa que é muito importante a gente entender, e que eu entendi e fez muito sentido para minha vida, e que eu acho que também serve para todas as pessoas, mas vai da consciência de cada um, da percepção de cada um, que é parar de esperar mudanças externas, parar de esperar salvadores externos e entender que a nossa salvação vem de nós. Cada um tem que buscar a sua salvação, cada um tem que ser o seu herói, a sua heroína, cada um tem que ser o protagonista da sua história. E eu sei que essa frase é muito manjada e muito desacreditada, mas ela é verdadeira. Não dá para eu ficar esperando que alguém faça algo extraordinário por mim, por minha vida. Não quer dizer que não vai acontecer. Que bom se acontecer. Que bom se alguém conseguir fazer alguma coisa que de alguma forma interfira positivamente na minha vida. Nossa, maravilhoso, né? É o que todo mundo quer, um salvador ou salvadora. Mas não dá para a gente ficar esperando isso, entendeu? Tirando Deus e Jesus que estão aí para nos ajudar, nos auxiliar, não dá para esperar nada de ninguém. Não quer dizer que não vai ter pessoas que vão nos ajudar. Claro que vai ter,
mas não dá para esperar, não dá para se basear nisso. A gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas, pensar com a nossa cabeça e viver com o nosso corpo. Então nós temos que buscar aquilo que é bom para nós, para nossa família, para as pessoas que a gente ama, para nossa sociedade, para o meio que a gente vive. Nós temos que fazer a nossa contribuição individual. E se cada um fizer a sua contribuição individual, isso vai se juntar no monte, né, isso vai se transformar em algo grande. E não é egoísmo, porque se eu fizer a minha parte bem feito, não vamos precisar de salvadores, de heróis e heroínas, porque vai estar tudo funcionando bem, cada um fazendo a sua parte da forma certa, da forma correta. Porque até Deus e Jesus, que são salvadores e que nos ajudam muito, eles nos ajudam de forma indireta. Eles nos dão força, nos dão energia, nos dão inspiração. Muitas vezes, né, a gente tem ali intuições e tudo mais que vem, que eu acredito que vem deles, mas quem tem que botar a mão na massa, quem tem que fazer acontecer somos nós. Às vezes eles mexem os pauzinhos ali, né, Deus e Jesus, para que a pessoa certa se apresente no momento correto, e tudo mais, ótimo, maravilhoso, mas entende que não dá para ficar só esperando isso? Que a gente tem que fazer a nossa parte e muito bem feito? Então, não dá para ficar esperando dos outros. Por isso que eu não aceito o papel da vítima. Eu não aceito vitimismo na minha vida. E eu teria muitos motivos para ficar em posição fetal e chorar, assim como todo mundo tem. Até as pessoas que a gente mais admira e que acha que não tem problemas na vida, com certeza elas têm também e têm pelo que chorar. Mas não dá pra gente ficar só nisso. Não quer dizer que a gente não tenha que chorar, não tenha que colocar pra fora as nossas amarguras e as nossas tristezas. Tem sim, muito é muito saudável fazer isso, porque quando a gente faz isso, a gente libera espaço para que coisas novas venham e preencham esse espaço, mas não dá pra ficar só nisso, entende? Não dá pra ficar só no papel de vítima, se achando a coitadinha, o coitadinho, não. Ok, aconteceu alguma coisa ruim, que poderia não ter acontecido, poderia, mas aconteceu, já foi, eu não posso mudar isso. O que fazer a partir de agora? O que fazer com essa realidade que eu tenho agora? O que fazer com o meu agora e com o meu futuro? Porque o meu passado já foi. Então não dá para ficar no papel de vítima, não aceite esse papel na sua vida. Eu não aceito na minha. Eu vou atrás do meu, eu busco, eu tento, eu erro muito, mas muito mesmo, e eu entendo que faz parte, mas eu erro tentando acertar, e eu tento consertar os meus erros quando são possíveis, e quando não é possível, paciência, mas eu estou em busca do acerto, e eu não estou esperando nenhum salvador, não estou esperando o milagre. Eu rezo para que milagres aconteçam, e quando eles acontecem, eu agradeço muito e acontecem muitos milagres na minha vida, mas eu não fico só esperando, né, de braços cruzados e esperando o milagre acontecer. Não, eu estou caminhando para tornar esse milagre mais fácil de acontecer. E não espero salvadores, mas se eles vierem eu os acolho, os agradeço e usufruo, né, dessa bênção, porém, eu faço a minha parte. E eu acho que todos nós devemos fazer isso. Não aceite o papel do coitadinho, da coitadinha. Vá em busca do seu, trilhe o seu caminho. E se você errar, faz parte, tá tudo bem, tá tudo certo, levanta e continua, porque é errando que se acerta. E eu sei que essas coisas são manjadas, mas são reais, né? Fazer o quê? É isso, é assim que funciona mesmo. Agora me conte você aqui nos comentários. Você concorda com a temática do vídeo? Discorda? O que você acrescentaria? Como está a sua rotina? Você gosta, desgosta dessa rotina? O que que você faz para que o seu dia a dia fique mais leve? Compartilhe conosco aqui nos comentários para que a gente vá se ajudando nesse processo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam receber essa mensagem e maratone os vídeos, tem muito conteúdo de qualidade que com certeza vai acrescentar e muito na sua vida. Agora deixo como indicação o próximo vídeo que vai aparecer aqui na telinha, na sequência já assista, nem saia daqui hein, já clica ali no vídeo e assista o próximo que vai complementar e muito o assunto de hoje. Obrigado por estar aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau.